Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa conversa sempre às terças. Nesta noite de terça-feira, a temática é sobre políticas culturais para Guaíba. E nós estamos muito contentes pelos nossos convidados, pela história de cada um deles, pelo seu ativismo na área da cultura. Hoje nós temos a presença do Isaac Santos, que é ator, dramaturgo e diretor do grupo teatral Realejo em Cena, formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e em gestão em artes circenses pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É vice-presidente licenciado do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Guaíba. A professora Miriam Leão, que além de professora, é historiadora, estuda a história de Guaíba há 30 anos, é pós-graduada em gestão do patrimônio cultural e também em memória e identidade e patrimônio histórico e cultural. Ela organizou o Museu Carlos Nobre para a inauguração em 1992, organizou o Memorial da Câmara de Vereadores em 2010, coordenou o evento oficial da Chama Crioula do Estado em 2001 e fez também a justificativa para o título oficial do município, onde a Assembleia Legislativa do Estado votou por unanimidade em 2011. E temos também a presença da professora Denise Rosa, formada em música pelo Liceu Musical Palestrina e pedagogia pela PUC. É professora de violão, cantora e ativista cultural e também idealizadora e apresentadora do Sarau do Museu Carlos Nobre por 9 anos. Eu sou Lívia Aquino, candidata a prefeita de Guaíba pelo PSOL. Estou acompanhada do Eduardo Ferreira como vice e temos um coletivo de candidatos à Câmara de Vereadores. Esse coletivo é formado pela prof. Dani Peretti, pela psicóloga Liane, pelo funcionário público aposentado Clodoaldo e pelo professor Bruno Silveira, que atua nas redes públicas tanto municipal quanto estadual, no município de Guaíba. A nossa conversa de hoje, ela vai abordar uma temática que nós, num período anterior, antes da campanha oficial, nós elaboramos 11 lives, e foram 11 lives temáticas, onde, dentre tantos temas que fizeram parte do programa de governo, nós discutimos a questão da cultura. E entendemos que algumas temáticas abordadas lá naqueles 11 encontros necessitavam de um aprofundamento. E as políticas culturais é um destes temas. Por isso que vocês estão hoje à noite conosco, para fazermos, então, essa roda de conversa, onde nós vamos fazer colocações partindo do ativismo pessoal de cada um de vocês, da história que vocês construíram dentro das políticas culturais, como agentes de cultura, como pessoas que fazem cultura e sofrem a ação da cultura. E vamos depois enveredar a nossa conversa, pensando de uma forma propositiva como seria possível, ou o que é possível, enquanto política cultural para o município de Guaíba. Então, nós vamos iniciar esta conversa convidando a professora Miriam para fazer as suas colocações sobre a sua trajetória por dentro da cultura e também trabalhando um pouco esta relação entre cultura e história como significados que são intrínsecos, como ações que estão, de certa forma, imbricadas
e também o papel da história na cultura, né? Porque há um jogo, né? A cultura promove ou está contida na história, e a história também revela a cultura de um povo, de um lugar, né? De um grupo de pessoas. Contigo, Miriam, seja bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar entre amigos, conhecidos, e conversar sobre um assunto que a gente ama, né? Que a gente gosta muito. Então, não tem coisa melhor, né? E quando a gente tem um espaço assim que a gente pode estar colaborando com essa troca de informações, sempre é bom, né? E cultura, como a Líbia disse, é algo muito amplo, né? É o grande guarda-chuva dos nossos saberes e fazeres, né? Ela envolve o conhecimento, a criatividade, né? A construção, a transformação dos materiais, de construção de objetos, enfim, tudo que está no nosso entorno é produzido pela cultura. E tanto questões materiais quanto imateriais. Então, com certeza, nós todos estamos dentro desse grande caldeirão da cultura e da história, porque também se fundem, né? A história, como ciência, ela busca dentro da cultura suas fontes, ela busca os seus elementos para a construção deste conhecimento científico, né? E, ao mesmo tempo, existe a história do cotidiano, a história que todos nós estamos fazendo, que, num primeiro momento, não vamos dizer assim, é a história espontânea, para depois se transformar na história pesquisa, na história aprofundada, na história onde se busca os argumentos para se entender um contexto, né, em determinado tempo e espaço. No meu caso, a minha trajetória cultural é dentro do município de Guaíba, né? Eu tenho 55 anos e há 50 anos eu moro aqui no topo do cerro, aqui do morro, junto à casa de Gomes Jardim. Então, para mim, desde criança, sempre foi muito, muito acessível essa vivência e convivência com assuntos que eu nem me dava conta da importância na época e do quanto de cultura existia e existe dentro deste ambiente histórico em que a nossa cidade possui, que não é o único, né? Eu sempre gosto de frisar isso, que a cidade ela é composta por muitos ambientes históricos. E essa historicidade ela não está só no espaço, mas ela está nos tempos que estão contidos dentro do espaço que é o município de Guaíba. Então, desde pequena, sempre ouvindo e acompanhando os meus pais, e o meu pai fazia esse papel que eu sempre digo assim, de uma certa forma, a minha família está aqui desde o século XIX, né? Então, nós temos uma raiz muito profunda no território guaibense, no município guaibense, e viemos gerações e gerações acompanhando a construção do município, desde a emancipação dele, como meu avô foi líder emancipacionista, o doutor Gastão Leão. Ele era um homem muito dado à cultura, ele era médico, mas ele gostava muito de cultura, ele ouvia música, ele tinha um acervo de discos de ópera que nós guardamos até hoje. Então, ele tinha, de uma certa forma, um conhecimento, ele tinha uma ilustração, vamos dizer assim, um pensamento para a época em Guaíba, forçosamente adquirido pelos estudos. E como a França ela foi o centro cultural do Ocidente, nesse fim do século XIX, início do século XX, e os livros em que as pessoas que naquele tempo estudavam eram livros editados em francês e também vinham de Portugal, né, Lisboa. Então, também temos um acervo grande desses livros
que fazem parte desse acervo de família. O meu avô, ele foi tendo esse contato com informações que vinham da Europa, né, da França, e foi constituindo com essa aproximação com a Casa Gomes Jardim. Ele gostava muito de história, gostava muito da história do Rio Grande do Sul, e acabou passando isso para as gerações futuras. Isso ele começou junto com o pai dele, o Pedro José de Leão, que era arquivista, ele era arquivista do Arquivo Histórico, do Arquivo Público do Estado, o meu bisavô. Então, o meu bisavô, ele tinha vamos dizer assim, um conhecimento muito bom, ele tinha vamos dizer, um acesso à informação privilegiado, porque ele trabalhava dentro do arquivo histórico. Então, a minha família, ela traz isso muito de geração em geração, esse gosto, esse contato pelas ciências humanas, né, a história, a filosofia, a sociologia, todos esses assuntos, a arte. Eu também sou formada em arte pela URGS, em artes plásticas. Então, esse gosto pela arte, pela cultura no geral, e pela história especificamente, e tudo se encontra em um só, vamos dizer assim, em uma só composição, né, da nossa vida, ela veio naturalmente ao longo do tempo. Meu pai falava muito, quando nós éramos pequenininhos, ele nos levava em espaços na cidade, colocava assim, não, agora, hoje nós vamos passear. Então, botava os filhos, éramos 4 ainda, eu, o Bolívar, a Thaís e a Annelise, e ele fazia um roteiro pela cidade, nos contando o que acontecia naquele lugar, como era o nome daquele lugar, as lendas, né, guaibenses. Ele nos levava até a Figueira do Véu da Noiva e nos contava a lenda da Figueira do Véu da Noiva, nos levava até o Arroio do Conde, nos contava a lenda do Tesouro do Arroio do Conde, e assim por diante. Ele ia fazendo esse trajeto, não só na zona urbana, quanto também na zona rural. Bem, isso impregna na gente de uma forma que não tem mais como a gente se dissociar, e a gente carrega isso para o resto da vida. Eu, de uma certa forma, Olívia, eu desempenhei na minha vida profissional, trabalhando na Secretaria de Cultura como funcionária, eu circulei por todas as áreas da cultura, não só o patrimônio histórico-cultural. Mas Obrigada. Muito obrigada, Miriam. Maravilha, maravilha o teu relato, o encharcamento né, de cultura que é revelado, né, nas tuas palavras. É importante salientar que nós estamos sendo prestigiados por vários internautas, né, participativos, parabenizando essa primeira fala, o William, a Cris, a Vera Robalo, mãe do nosso vice-prefeito, a Denise Gonçalves, a Liane Tonelotto, candidata a vereadora pelo PSOL, a Lia Coque, o Cristiano Carvalho, a Daniela Peretti, também nossa candidata a vereadora, o Edu, nosso candidato a vice, a Tânia, a Rosário, o Bolívar, Leão, prestigiando, e assim o Pedro Halpe, a Georgia Terres, vários internautas que prestigiam os nossos encontros, sempre às terças. É tão bom ver a Débora Toledo, grande amiga de longa data, amiga do Isaac, e fazendo um link, né, esse povo da cultura, né, prestigiando muito essa nossa conversa. Isaac, nesta linha de raciocínio, desta relação entre a cultura e a história e a cultura, e amarrando, de certa forma, com a vida de vocês, os nossos convidados, tu como ator, como diretor, como um sujeito das artes cênicas, como que a cultura entrou na tua vida, como tu te vê, então, sujeito da e de cultura?
Primeiramente, eu quero agradecer. É um prazer estar aqui, né, junto com vocês. Eu estava conversando com o Altair Martins essa semana e eu mandei para ele o card dessa conversa. Ele disse assim, cara, o que que tu vai fazer lá no meio dessa mulherada fantástica? Eu disse para ele, eu vou aplaudir, eu vou lá escutar, vou aplaudir, falar um pouquinho, tentar não atrapalhar e aproveitar, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é esse momento de articulação, é esse momento de conversa, né, de aproximação. É assim que eu venho construindo a minha trajetória nesse universo da política cultural. Bom, eu sou natural aqui de Guaíba mesmo, né? Sou aqui da Colina, sou criado aqui. Eu fui embora daqui, passei um tempo fora, né? Já adulto, eu fui embora, passei um tempo em Florianópolis, foi onde eu me aproximei do teatro. Eu gostava de escrever, né? Mas como um bom sujeito da periferia, comecei a trabalhar muito cedo e essas coisas para mim ficavam muito distantes, né? A rotina não me deixava desenvolver o meu lado artístico e ser um pouco mais próximo dos sonhos e tal, né? Então eu fui tocando a vida, trabalhando. A vida me levou para Florianópolis. Lá eu tive a oportunidade de entrar para uma universidade pública, né? Entrei para a Universidade Federal. Confesso que quando eu sentei para fazer a minha inscrição para o vestibular, eu não tinha bem certeza do que eu queria fazer. Eu já tinha quase 30 anos e eu tinha certeza de que eu ia trabalhar para o resto da vida, então eu queria escolher alguma coisa que eu pudesse viver feliz, né? Então foi assim que eu cheguei perto das artes cênicas, tentando aprender a escrever melhor, né? Já era um hábito que eu nutria. Lá dentro eu tive acesso muito mais do que um curso de artes cênicas, eu aprendi a ser mais humano, aprendi a lidar com a diferença, me aproximei de um monte de pessoa interessante do Brasil inteiro, isso abriu um horizonte enorme, fez tanto eu me perceber mais como brasileiro, né, do que propriamente como gaúcho, e ao mesmo tempo, olhando com esse distanciamento, eu consegui enxergar o potencial da nossa cidade e o quanto eu queria estar aqui em algum momento, né? Então, 10 anos depois, praticamente, eu voltei para cá, né? Há 3 anos eu estou aqui. Lá eu consegui trabalhar bastante na área de pesquisa, tanto prática, né, de montagem de espetáculo, quanto teórica. Tive um trabalho bem interessante junto com o MST, onde eu visitava os assentamentos lá no oeste de Santa Catarina, lugares um pouquinho mais isolados, para falar sobre indústria cultural, cultura de massa, né, porque estava se perdendo um pouco, né, da identidade, né, as novas gerações já não se reconheciam como oriundos do sem terra, então a gente ia lá conversar com eles também sobre essa coisa da identidade cultural, né. Voltando para cá, eu fui me aproximando dos grupos de teatro da cidade, eu já vinha fazendo essa articulação antes de vir para cá. Eu vim para cá em 2017, mas eu nunca deixei de votar em Guaíba, né? Eu acho legal falar isso. Em 2016 eu vim para cá antes da eleição para conversar com os candidatos a vereador, o prefeito, ver como estava a cidade, porque eu pretendia voltar, né? Entender como que estavam as coisas, conversar com os grupos de teatro. Me aproximei muito do Biguá, do Araxane e da Adeia, né? Que foram realmente os meus anfitriões nesse retorno para cá. Né? Trabalho com eles até hoje, tenho essa oportunidade de contribuir no Biguá, que é um lugar que faz muito mais do que política cultural, né? Eles trabalham com uma vivência cultural muito interessante e pujante ali, né? Que a gente valoriza muito. Nisso, eles me pediram, indicaram que eu me aproximasse também do conselho, que a gente estava sem representação, e as pessoas tinham um pouco de receio de se envolver com isso. Como eu já tinha um pouco de experiência devido ao curso e as experiências fora daqui, eu me aproximei, tive a chance de ser conduzido à cadeira, né, do segmento de artes cênicas. Eu estou ali desde 2017, 2018. Esse ano, agora, final de ano, eu me licenciei, né, porque a gente está nesse período de Lei Aldir Blanc, eu precisava, por ética, me afastar um pouco, porque junto comigo a gente tem mais 10, 12 pessoas que precisam trabalhar, né, e eu não podia anular o grupo, né. Então, essa proximidade, ela acabou se dando assim, aos poucos, né, eu fui aprendendo meio que na marra, na prática. Quando a gente se envolve com teatro, principalmente com a direção, a gente acaba ficando muito próximo da produção, e aí a gente acaba entendendo como são os editais, como que funciona, o que falta nas cidades, que tipo de edital as cidades têm que ter,
que tipo de política pública tem que ter, o que falta, né? A gente se pergunta, e esse contato com pessoas de outro lugar também me ajudou a entender um pouquinho mais onde as coisas dão certo e o que precisa fazer para dar certo. Aqui, o que eu sentia como principal dificuldade era a articulação, era a conversa. Né? Eu cheguei aqui falando do meu segmento, né? Era um pouco conturbado, não tinha um diálogo muito claro. Hoje em dia a gente já consegue dialogar com mais tranquilidade, né? A gente entendeu a importância de estar unido. Nisso, no decorrer do tempo, agora surgiu também a oportunidade de escrever para o jornal, né, para o Repórter Guaibense, e ali eu vou, aos poucos, falando um pouco sobre isso também, né, sobre a importância da gente olhar para o outro, né, chamar a atenção do poder público do quanto a gente é importante socialmente e economicamente para o município, para o estado, né, para a nação. A gente é 3% do PIB nacional, poucos outros setores conseguem dar esse retorno. Né? Quando a gente fala em política pública, é difícil não falar em Rouanet, e a cada R$1 investido, volta 1,60, né, para a economia. É melhor que a agiota, eu gosto de fazer essa piada. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento a todos os aspectos. É bonito a gente falar da identidade, né, é o que mexe com o coração da gente, mas em algumas pessoas isso não é suficiente. Né? A gente precisa ter um olhar amplo de saber conversar com cada um, e isso é fazer política, né? Saber como conduzir as pessoas em prol de um objetivo comum. E é isso que eu venho fazendo aqui. Obrigada, Isaac. Maravilhoso também o teu relato, a tua experiência, o significado de sair do lugar para perceber o lugar, a importância de esse distanciamento do olhar, fazer com que se volte de forma até apaixonada, né, para o seu território e queira, então, fazer a diferença nesse território. Né? Isso é fundamental, e a cultura precisa disto, né? Precisa disto. Ela é tão criticada, muitas vezes, né? Ela é tão usurpada, inclusive, e não recebe a atenção que merece e nem é valorizada. Há muitas vezes, de parte das pessoas, inclusive das pessoas que governam, uma ocupação maior com valorar a cultura e não valorizar a cultura, né? Nessa linha, Prof. Denise, vamos bater um papo sobre este significado, né? Como tu vês a cultura? O que é a cultura para ti? Qual a tua história com a cultura? E como vista neste cenário e nessa tua jornada, nessa tua caminhada? Está contigo a palavra. Tá bom. Primeiro, eu estou assim, super feliz de estar aqui com a Miriam e com o Isaac. A Miriam, eu não vou nem dizer há quanto tempo que a gente se conhece, que acho que é desde que ela nasceu. E que a gente trabalha junto, e até quando a Líbia colocou sobre o museu, sobre o sarau do museu, a Miriam estava junto no nascimento. A ideia foi mais ou menos essa. Mas eu vou voltar bem lá para trás, que esses dias aconteceu o seguinte. Antes disso, o conceito de cultura para mim, né? Porque o conceito de cultura ele não existe, né? Não existe um conceito. Embora os acadêmicos teimem em brigar em função de um conceito ou outro, não há um consenso. Mas, para mim, o conceito de cultura ele está muito na palavra que o nosso eterno ministro da Cultura colocou, que é a abrangência. Não há outra maneira de definir a cultura. E como é que eu comecei? Outro dia, um ex-colega meu me encontrou no Facebook, eu acho, e começou a recordar e tal. Disse, eu lembro de ti pequenininha arrastando um violão. E a minha história com a cultura, ela começa na família. Ela começou na minha família, com meu avô que gostava de música popular brasileira. Então, eu conheci os grandes cantores da música popular através do meu avô. A minha mãe já tocava gaita. A minha avó, de origem italiana, gostava de cantar, gostava de dançar, gostava de festa. E essa mistura vai dar em outro conceito que a gente tem que sempre considerar.
quando se fala de cultura, que é a mobilidade cultural. Em Guaíba, o que aconteceu comigo? Eu queria aprender a tocar violão. Aí tinha uma senhora que dava aula de violão e tal, eu fui lá e comecei a fazer as aulas com ela. Mas ela sabia muito pouco e eu queria mais. Eu queria saber tocar como quem eu ouvia nos discos. Para onde eu fui? Eu fui para Porto Alegre, eu fui pequenininha para Porto Alegre. Fui estudar música, me formei lá, depois fui fazer faculdade lá, como todo mundo fazia na época. Não tinha universidade em Guaíba. E a gente, jovem, se reunia para tocar violão na praça. Então, muito pessoal do teatro, o próprio Altair Martins, hoje eu brinquei com a Líbia contando para ela, que ele era o menorzinho. Nunca passou pela nossa cabeça que o Altair ia chegar a ser esse grande escritor e com esse reconhecimento que ele tem. O que acontece aqui? Vou aproveitar o gancho da abrangência. Como é que eu fui me formando? Eu fui tocando, eu fui cantando, eu terminei o 2º grau, eu entrei para a política estudantil. Por ali eu comecei a descobrir a música latino-americana, gostei da pesquisa, comecei a pesquisar sobre música latino-americana e tal, comecei a cantar. Chegou um momento em que eu me apaixonei pela música popular brasileira. E aí eu fui buscar as minhas raízes, tá? O meu avô, a minha avó, e descobri que o meu avô paterno tinha em Guaíba um regional que eles tocavam, tinha o seu Ehler, agora não vou lembrar o primeiro nome. Eles tinham um regional que tocava ali no antigo cinema, antes do filme, nos domingos à tarde. E aquilo, eu comecei, não, mas como Guaíba tinha isso e não tem mais, porque na época não tinha nada, como continua não tendo. Então, eu fui sempre aos trancos e barrancos, trazendo alguma coisa para cá, saí de Guaíba, fui para Porto Alegre, lá eu comecei a cantar, eu trabalhei em gravadora, enfim, eu tive essa parte prática. Eu cantei em bar, eu cantei em baile, como diz o Milton Nascimento, os bailes da vida. Cantei em baile, com conjuntos de baile, eu gravei disco com outras pessoas, eu trabalhei em harmonização, eu trabalhei em pesquisa, e voltei para Guaíba. E aqui a única coisa que eu achei foi, vou dar aula, que era o que eu sabia fazer também, e gostava de fazer, já estava fazendo há algum tempo. E o que eu percebi aqui? Uma falta imensa desse tipo de coisa, um curso de teatro, um curso de música, um curso de artes, e a gente foi devagarinho, repensando, mas aí o que acontece? Também é cultural das cidades metropolitanas não darem o valor para o seu profissional, para o profissional que está aqui na cidade, e buscar fora daqui. Chegou um momento em que a gente percebeu que havia uma brecha para abrir a cultura e trazer o quê? Oficinas de arte, oficinas de, por exemplo, grupos de capoeira que tinham aqui em Guaíba. Vamos botar essa gente para trabalhar junto com a gente, junto com a música, junto com o teatro, junto com a nossa história, porque a gente tinha muita questão da tradição, que até então, até a Miriam começar com essa pesquisa e colocar na rua, ela era quase esquecida, ela estava fechada, os CTGs eram pequenininhos, eram poucos e pequenos, eram restritos a festas. Mas nós tivemos um grande problema, que era o Museu Carlos Nobre. Eu cantei na inauguração do museu. Então, vê bem, a minha trajetória. Eu cantei na inauguração do museu, eu participei da primeira Feira do Livro de Guaíba, cantando e com uma barraca, que eu também tive uma livraria, há 30 anos atrás. Então, a primeira Feira do Livro, a inauguração do museu que a gente cantou, e ali eu descobri que tinham outros músicos na cidade. E onde esses músicos estavam se apresentando? Em lugar nenhum. Vamos fazer alguma coisa. A música gaúcha já estava começando a aparecer um pouquinho mais. Nós temos grandes compositores aqui, como o Elson Lemos, que faz letras maravilhosas. Enfim, tem muitos outros. Esse foi o que eu lembrei agora, mas tem muita gente. E nós criamos um grupo de amigos do museu, para tentar levantar o museu, porque tinham acontecido algumas coisinhas chatas lá dentro do museu. Como uma secretária que chegou queimando documentos, dizendo que era papel velho,
um secretário que tirou os shows da Feira do Livro. Enfim, a Secretaria de Cultura ela sempre foi assumida por pessoas que, na prática, não vivenciavam a nossa cultura. Eram cargos, só cargos. Não eram técnicos, não eram nem políticos, na verdade, eram só cargos. E a gente teve essa ideia para ajudar o museu, para alavancar as atividades dentro do museu. Vamos fazer, então, a apresentação desse grupo de amigos. E nessa apresentação, o que eu fiz? Eu fui cantar. Eu não sei fazer outra coisa, eu fui cantar. E nós fizemos um show de serestas e coisas, e o povo adorou e gostou. E nós tivemos essa ideia, vamos fazer o sarau. O sarau, ele era direcionado para pessoas amadoras, para músicos amadores. Até que me chega um dia uma cantora lírica, nascida em Guaíba, morando nos Estados Unidos, e veio cantar. E eu achei aquilo fantástico, e as pessoas gostaram. Então, aí alguns profissionais vieram se apresentar também, mas o foco era no amador, era mostrar para as pessoas que a cultura não é a arte, não é só a arte. A cultura não é, como ela não é só a música, como ela não é só o teatro, como ela não é a tradição, como ela não é o patrimônio histórico, ela é tudo. A cultura engloba tudo isso. E ali no sarau eu vi nascer muita coisa, muita atividade nova, muita gente que se conheceu, muita gente que partiu para o teatro. A Déia e o Arachane do Espaço Biguá estiveram sempre ali divulgando o trabalho deles, então era um espaço para divulgação do seu trabalho. O que acontece com esse tipo de atividade? Eu consegui ficar 9 anos com essa atividade, até que, por motivos políticos, eu desisti, eu cansei. Eu cansei porque qualquer política pública cultural, ela tem que passar por uma continuidade, ela tem que ter uma continuidade. E eu não estava vendo essa continuidade. E a qualificação, porque a pessoa que quer ser músico, ele tem que estudar música. A pessoa que quer ser ator, ele vai ter que estudar teatro. Quiser falar sobre história, ele vai ter que estudar história. E assim, a cultura ela tem isso. Ao mesmo tempo, ela tem um lado que é muito prático. Então, o artista, ele não se sabe artista. Ele é artista. Ele não se sabe, até que alguém chega, o que tu está fazendo é arte. Aí tu, opa, eu sou um artista. E isso é o que eu sinto falta em Guaíba. Então, quando a gente fala assim, que culturalmente a gente está com dificuldades, quando as pessoas querem tirar o dinheiro da cultura para colocar na saúde, a gente não pode tirar a razão dessas pessoas, porque elas, na verdade, não sabem o que é cultura. Porque nós nunca tivemos políticas culturais sérias no município. E é essa a minha esperança com o governo de esquerda, com o governo do PSOL, que a gente tenha essas políticas, que sejam implantadas por pessoas capacitadas, mas que também vivenciem no seu dia a dia. Então, é a aproximação do político com o dia a dia do cidadão, dentro da cultura. É isso, Lívia. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise. Estou encantada com vocês três, né? A fala do ativista, falando do seu lugar enquanto sujeito daquele fazer, tem um peso, né? Tem um peso que é motivador, é mobilizador e, ao mesmo tempo, é emocionante para quem ouve, né? Vocês fizeram 3 falas potentes como ativistas culturais, né? Cada um do seu lugar, né? Cada um do seu lugar de ativista,
né? Isso é muito encantador, e os internautas, eles estão se manifestando sobre isto. Eu vejo aqui a participação do professor Bruno, que também é nosso candidato à Câmara de Vereadores pelo PSOL, várias outras pessoas, o Eduardo Raguzzi, que é um militante também da questão ambiental, um ecossocialista, a professora Caroline Alama, que também é uma educadora da rede municipal, várias pessoas reafirmando as suas falas e concordando e fazendo sugestões. Já tem gente aqui querendo fazer sarau virtual. Então, olha, a fala de vocês está realmente muito potente, né? O Eduardo diz assim, importante lembrarmos do movimento pró-cultura de Guaíba, ó, sarau cultural com a Denise. Então, não é possível que só eu esteja encantada. Eu acredito que esses internautas, e estão chegando, né, outras pessoas se aproximando, porque vocês têm realmente uma fala que é real, né, e é real e é concreta, porque vocês falam do próprio lugar, né, vocês têm um lugar de fala e conseguem colocar e revelar, né, este lugar de fala. Realmente, a gente não quer só comida, né? Tem razão o Marcos quando faz essa citação. Miriam, te trazendo de novo para a fala, para a explanação. Quando tu pensas em políticas culturais, né, o que te vem à memória, o que tu levantarias como propostas, o que tu já vistes, né, o que nas tuas andanças, Sim. Né, porque mesmo sendo uma pessoa nativa do lugar, né, tu também és uma pessoa do mundo, né, e por vários motivos, Com certeza, né? Então, como tu vês, então? O que tu proporias? O que tu nos contaria, inclusive? Então, é tanta coisa para falar, né? É impressionante. Enquanto eles falavam, vinha tanta coisa na minha cabeça, e a gente não tem todo o tempo para dizer tudo que a gente gostaria e contar tudo. Mas só para, antes de te responder, eu queria fazer esse link com a Denise. Nós vivemos 9 anos com intensas emoções no sarau de música no museu. Fantástico, espontâneo, realmente algo assim que encantador. As pessoas iam, estavam sempre lotado, até porque era o espaço cultural que tinha na cidade. O museu, o andar de cima voltado para arte, artes plásticas, música, as vernissagens, né? E a parte de baixo reservada mais para a questão histórica, pesquisa, exposições, produção do conhecimento em cima das fontes que ali existiam e a gente buscava também. Mas, com certeza, Líbia, falta muita coisa, muita coisa. E eu vejo assim, a nossa cidade, ela sempre foi rica de expressões e em todas as áreas. Pessoas que cantam, pessoas que gostavam de tocar instrumentos musicais, pessoas do teatro, então, assim, em todas as áreas, da literatura, da escrita, né, toda essa parte. O que falta? A política cultural para ajudar a organizar essas ilhas, que eu conheci Guaíba, assim, eu era adolescente na década de 80, e a visão que nós tínhamos em Guaíba na década de 80, olha o que eu vou dizer para vocês, que Guaíba não tinha nada, não valia a pena comprar aqui, todo mundo ia para Porto Alegre comprar em Porto Alegre, consumir cultura em Porto Alegre, porque Guaíba parecia que servia somente para as pessoas dormirem para ir trabalhar em Porto Alegre. A década de 80 foi uma década de muita frustração. Muita frustração. Talvez tenha sido uma década que vamos dizer assim, sofreu as consequências da década de 70, e houve uma expectativa com a vinda da Beauregard para cá, em 1972, quando foi inaugurada. Então,
como era, vamos dizer assim, os governos na época precisavam convencer que uma fábrica de celulose, praticamente dentro de uma cidade, tinha que existir, e naquela época nem se questionava isso, naquela época não existia nem legislação, nem estadual para organizar essas questões ambientais. Então, se criou uma expectativa de que Guaíba ia sair daquela situação dependente de Porto Alegre, né? Que ia sair daquela situação da qual ela estava sofrendo com o fim do transporte fluvial, em função da construção das rodovias e das indústrias automobilísticas, que foi feita toda essa propaganda a favor das empresas automobilísticas e o resto. E como Guaíba era uma cidade voltada para o Rio, era uma cidade em que existia uma cultura muito ligada ao Lago Guaíba, né? Daqui a pouco ela se vira de costas para o Lago Guaíba. Imagina, isso vai acontecer de 58, com a construção das pontes, inauguração das pontes, de 1958. O que vai acontecendo? Vai acontecendo um quebra-quebra nos empreendimentos pequenos e médios em Guaíba. E Guaíba vai sofrendo as consequências de como todas as outras cidades do Brasil também sofreram, dessa influência do capital estrangeiro vindo para cá e tomando conta, e construindo, então, as grandes empresas que dominavam e tornavam a localidade altamente dependente da empresa, como se ela fosse quase que um deus na cidade. Mais ou menos a gente ainda tem essa mentalidade, tem muitas pessoas que ainda trazem essa mentalidade, e pensar que apenas um investimento, a política pública, ela tem que ser voltada somente para um setor da sociedade, fez com que o setor cultural, né, e entre outros, ficasse a ver navios. Então não foi uma grande preocupação, não existia, as coisas que existiam em termos de cultura eram espontâneas, e elas vinham, então, do seio da comunidade. Como foi o CTG Minuano em 58? Não foi uma política de governo, não foi política pública que criou, né? Foram pessoas da comunidade que se organizaram e construíram. As festas campeira, que são... A festa campeira é uma das festividades mais antigas da nossa cidade e ainda existe. Também foram as pessoas que gostavam, que se organizavam e aos poucos foram se, vamos dizer assim, se formatando, se fixando, conquistando o seu espaço e tendo, então, o apoio dos gestores, porque, obviamente, os gestores olhavam e pensavam assim, bem, ou eu embarco nessa história, né, e acompanho e dou apoio, ou eu fico de fora, porque a comunidade vai fazer igual. Então, Guaíba tinha essa questão, essas questões culturais muito fortes e muito pulsantes, principalmente na área da cultura gaúcha, em função da sua história, de mais de 250 anos, ligado justamente à formação do Estado do Rio Grande do Sul dentro da economia primária. Mas, enfim, o que falta é isso, é o gestor público entender que não é ele que tem que inventar um evento. Não é ele que tem que inventar cultura, porque isso está muito na cabeça dos gestores. A Secretaria de Cultura ela foi fundada em 1984. Antes disso, não existia Secretaria de Cultura em Guaíba. Tá? Então, parem e pensem da seguinte forma. Guaíba não tinha um museu que foi fundado em 92, né? Não tinha mais o cinema, que fechou em 72. O Cine Teatro Gomes Jardim, que era cinema e teatro, e funcionou por décadas, ele foi inaugurado em 1916. Em 1916 até 1972, nós tínhamos cine e teatro em Guaíba. Os efeitos da construção da ponte quebrou com o cine e teatro em Guaíba. Entre outras coisas, como os hotéis de Guaíba também quebraram, como os restaurantes de Guaíba também quebraram. E houve
vamos dizer assim, uma sensação de que Guaíba não passaria de um lugar dormitório e que nada aconteceria aqui. Nós tivemos, inclusive, secretários de cultura que diziam que Guaíba não tinha vocação para o turismo. Não tinha vocação para o turismo. E está mais do que provado que tem. Está mais do que provado que tem. Então, eu vejo assim, Líbia, falta organizar. E outra coisa, saber ouvir. O gestor precisa ouvir a comunidade cultural e construir as políticas públicas em cima do que a comunidade cultural aponta. Seja ela a comunidade de pescadores, seja ela a comunidade tradicionalista, seja ela a comunidade de músicos, de compositores, de teatro. Não, sabe, é uma infinidade de riqueza que nós temos nessa cidade e nunca foi devidamente organizado, dado atenção. Existe muito também preconceito institucional, né? O preconceito estrutural, institucional, não só com questões étnicas, mas com questões econômicas também. E a nossa cultura de periferia, claro que ela existe. E aonde existe espaço para ela? Né? Então, eu sempre pensei muito assim, quando eu trabalhei 10 anos dentro da Secretaria de Cultura como técnica dentro da área da museologia. E não vai dar tempo de contar como é que eu fui parar nessa área dos museus, que eu amo, né? E depois também como que fui parar aí construir um memorial e a importância dos memoriais para a cidade. E como eu fui parar fazer o salvamento da documentação histórica do município que estava sendo toda posta fora. A minha atuação e a minha grande preocupação na área da cultura no município é uma coisa assim, ó, que trabalha com a base, com a estrutura da cultura, que é com o patrimônio. E esse patrimônio pode ser documental, pode ser imaterial ou material, mas vai ser sempre o registro, os testemunhos da passagem do povo, das gerações que nesse território moraram. O que falta? Falta sensibilidade para entender. Agora eu vou ser secretário de cultura, vou chegar lá e eu vou inventar a cultura na cidade. Não pode ser assim. Nós somos apenas instrumentos. O gestor é apenas um instrumento. Ele tem que dar condições, infraestrutura, apoio para o que já existe, que é uma riqueza maravilhosa. A cultura afro-brasileira, a nossa cultura indígena. Olha como a gente aproveita pouco, como a gente explora pouco a nossa comunidade indígena que está dentro do nosso território. Com todo o respeito e dentro dos limites deles. Então, o que eu vejo, Líbia, é assim, nós avançamos, mas tem muito por ser feito em todas as áreas. Para finalizar, a minha grande preocupação, e que eu acabei direcionando muito a minha militância cultural, justamente para segurar com unhas e dentes o que resta. Porque isso é muito difícil de fazer. O que resta de prédios importantes, o que resta de documentos. Eu persigo os documentos do município desde 1992, quando eu descobri que eles eram postos fora para reciclagem de papel velho. Então, dali para frente, eu nunca mais sosseguei. E eu faço a proposta de que o município precisa criar o seu arquivo histórico, junto com o arquivo público, devidamente organizado com concurso para arquivista. Se nós não cuidarmos da base, dos registros, dos testemunhos, não vamos vamos perder mais de 50% do que a gente chama de cultura no município. Porque existe a cultura material e a cultura imaterial. E eu vejo assim, ó, são sítios históricos que estão abandonados, são lugares, territórios sagrados dentro do município, dentro da cultura afro-brasileira, são territórios sagrados maravilhosos que não são vistos, estudados e não são devidamente valorizados. Esses dias eu falava sobre a zona ali dos pescadores. Desde o século XIX nós temos aquela comunidade que depois no século XX se organizou como comunidade da colônia Z5.
e eles têm uma cultura própria, específica, inclusive culinária específica. O que eu vejo em Guaíba? Era como as pessoas na década de 80 pensavam que Guaíba era, por um sentimento de frustração, porque tinham dito que, vindo a Borregar para cá, a pobreza e a miséria acabariam? Não, óbvio que isso não aconteceu. Inclusive aumentou, porque as pessoas saem do campo em busca de novas oportunidades e incham a periferia e a região metropolitana. Tudo isso combinado com o êxodo rural provocado também pelas empresas do agronegócio. Agora, entender isso e tentar organizar, né, as comunidades locais, porque, como eu disse, existem ilhas, mas essas ilhas, elas podem conversar. E elas precisam, sim, imediatamente serem valorizadas no seu devido, ser colocadas no seu devido lugar. Ouvir. Eu acho assim, como um gestor não tem que ficar inventando mais nada, evento nenhum. É só pegar o que já existe, dar vez e voz e espaço, porque o conteúdo está aí. O conteúdo está dado. Né? Os cérebros estão aí, os corações, as emoções, os espíritos culturais estão aí. Agora, qual é o papel do gestor se não organizar, ajudar a organizar isso? E dar oportunidade, criar oportunidade, possibilidades. Eu acho assim que com o que a gente tem, mal a gente dá conta. Acho que a gente não tem que ficar inventando mais nada, a gente tem que qualificar o que já existe e o que existe é de excelente qualidade na nossa terra, na nossa cidade, que tem uma história, uma cultura belíssima. É isso aí. Abrir os olhos e ouvidos. Obrigada, Miriam. A tua fala, uma fala extremamente real e mexe com a questão do significado do público. Né? Qual é o papel do serviço público, qual é o papel do servidor público dentro do espaço público instituído? Nos parece, ou nos dá a entender, a tua fala, e inclusive ela colabora para um pensamento e uma compreensão que nós do PSOL já temos, que é de que as pessoas chegam ao poder, acessam ao poder de forma democrática, sim, através do voto, mas sem ocupar-se de entender o significado da gestão pública. A gestão pública, o próprio nome dela já diz, ela não é só para, ela vem do povo, ela vem do público. Então, não temos que criar a roda, nada. Não temos que inventar Lídia, a roda. Né? A cidade tem tudo. A nossa cidade é riquíssima, não só na área urbana, a zona rural, a cultura da zona rural. Entende? É assim, ó, é trabalhar com o que é vocacionado, é a nossa vocação, é a nossa essência. Então, eu vejo assim, a cultura de um lugar é a essência daquele lugar. E nós já temos isso. Alma é espírito. Não temos inventando, sabe, criando coisas espetaculosas, entende? A gente vive num mundo que tudo tem que ser espetaculoso para chamar atenção. Tem que ser, né? Tudo tem que causar um grande impacto, uma bomba, né? Assim, uma bomba de cultura. Não. O singelo, né? O simples. Quanta riqueza tem nisso. Uma vez eu fiz eu acho que eu estou falando demais. Tranquilo. Olha uma aqui, roda de conversa. Quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu cuidava do museu, mas nós fizemos 3 anos consecutivos o Dia Municipal do Índio, em Guaíba. Eu só consegui manter 3 anos consecutivos, trazendo o índio para a praça. Teve um ano que ele dialogou com as mães de santo, junto com a Semana Municipal da Umbanda e das Religiões de Matriz Africana. Eu acho que a Denise lembra. Foi maravilhoso, era o pajé na praça, junto com os pais de santo, mães de santo.
ali elas atendendo o público, tirando dúvida, o público perguntando. Eles deram uma aula de ervas. O que uma erva, a mesma erva para o indígena, o que significa e para que ela é usada, e para a religião de matriz africana, ou para o conhecimento de matriz africana, para que ela é usada. Eles trocaram informação, índios e negros, sabe? E eu encantada, porque a gente só aprende. Não é porque eu estou ali como instrumento de uma Secretaria de Cultura que eu sei tudo. Eu não sei tudo. É óbvio que não. A gente não sabe tudo. E na singeleza, na simplicidade, tu encontra coisas assim fantásticas. Então, é bom ter eventos, mas que esses eventos sejam vocacionados, que eles tenham raiz, né? Que eles sejam construídos em cima do diálogo, das expectativas das pessoas que moram naquele lugar, tentando abranger o máximo dessas manifestações culturais que existem, para que a gente não fique com uma tendência de somente trabalhar em cima de uma identidade cultural, sendo que a nossa cidade possui muitas identidades culturais. A nossa cidade é muito diversa, existe a diversidade. E eu amo a diversidade cultural. Eu trabalho na 12ª e trabalhei anos no setor pedagógico da 12ª, na formação de professores, só trabalhando diversidade cultural. Eu não queria largar esse assunto. E eu vi o quanto ela foi crescendo de conceito, não só no mundo, que o mundo foi debatendo diversidade cultural e respingou em Guaíba, como sempre acontece, né? A Unesco debateu diversidade cultural, né? O ICOMOS debateu diversidade cultural, as instituições internacionais, nacionais, IFAM, IFAI, entre outras, as voltadas para os museus, enfim, foi se ampliando. De 2000 para cá, o guarda-chuva da diversidade cultural cresceu. Quando eu fui trabalhar na CRE, sabe o que era considerado como diversidade cultural pela Secretaria de Educação do Estado? Cultura gaúcha, religiosidade, e tinha mais uma coisa. Eram 3 coisas só. Gente, hoje, dentro de diversidade cultural, cabe muita coisa. E nós, professores, temos obrigação de estudar tudo isso. E as formações sempre foram ótimas, assim, né? Então, roteiros históricos culturais pela cidade, o primeiro roteiro que eu fiz foi em 1992 com os meus alunos. O roteiro histórico cultural. Se eu for fazer como eu fiz muitas vezes para a universidade, um ônibus cheio de ou arqueólogos, ou professores de história, enfim, ou pessoas que estudam turismo, eram 4 horas de roteiro, um turno inteiro, só explorando a cidade. Só andando do Shell, ali, da ramada do Shell, da entrada da cidade até a Praia da Alegria, voltando, subindo pelo morro, que era o antigo Morro da Passagem, que é ali onde é o Ermo, a comunidade de matriz africana, que o Ermo é a nossa primeira periferia, né? A primeira periferia que existiu em Guaíba foi o Ermo. E aí, contando, explorando tudo isso com eles. Chegando aqui no sítio histórico, fechando os 300 anos de história que a gente tem para contar aqui. Então, eu fico assim, ó... Mas isso, Líbia, é modelo de gestão. Depende de modelo de gestão. E se o pensamento político de uma cidade não altera há décadas, não altera o modelo de gestão também. Exato. Na esteira dessa fala espontânea, empolgada e verdadeira da Miriam, né, de alguém que tem muito a contribuir, alguém que vive, né, pensando e agindo em prol das políticas culturais. Isaac, entra com teu papo, entra com a tua conversa, até porque tu tens uma experiência também
de certa forma, numa gestão como conselheiro. Mesmo sabendo que tu és um conselheiro pelas artes cênicas, num conselho de políticas culturais dentro de uma estrutura de gestão. Nós certamente vamos entender tua fala, mas te coloca como sujeito. Uhum. Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer é que dá vontade de ficar morando aqui nessa live, né? Também. Olha essa live que tinha a noite toda, que tá um encanto. Eu fiquei pensando depois, o que eu vou cancelar de compromisso depois, porque eu quero que continue, né? Porque o papo tá muito bom, escutar a Miriam é sempre uma maravilha, né? E vai puxando um fio que não acaba mais, né? Realmente, eu vi passar um comentário aqui falando que ela é uma espécie de arquivo histórico, né? Então, é bem isso mesmo, a gente tem que usufruir muito desses espaços e tempos com a Miriam, né? Quando ela começa a falar, a gente tem que só escutar e aprender. Bom, política cultural, né? Eu acho que nem ela falou, né? Ela vai militando isso no dia a dia. Eu acho que a nossa militância, ela é diária e ela é espontânea e é impetuosa, porque é a nossa vida, né? A gente vive disso. Hoje eu fiz questão de vir com um dos figurinos do grupo, que é do espetáculo Livre-se. Né? O Livre-se é um espetáculo de teatro lambe-lambe, né? Para quem não sabe o que é teatro lambe-lambe, eu posso resumir daqui a pouco. Mas o lambe-lambe ele é uma técnica que foi desenvolvida por professoras na Bahia, né? E eu achei muito pertinente, né, que eu viesse vestido com essa roupa para uma live sendo recepcionado por uma professora, né? Porque essa ligação ela é muito presente e eu acho que um dos lugares onde mais se dá política cultural na prática é nas escolas, né? São os professores, alguns abnegados que vão fazendo como conseguem, e isso tem que ser valorizado, né? Muitas pessoas têm seu primeiro contato com o teatro ou com o cinema, né? Hoje em dia é bem mais fácil porque temos novas mídias, né? Nas escolas, com os professores, né? A gente vê aqui na cidade quanto tem de professores com essa atuação, né? E são pessoas muito valorizadas, assim. Então, devido a isso, eu resolvi, para homenagear também a nossa anfitriã, vir com a roupa do Livre-se, por essa ligação muito próxima do teatro e da escola. Bom, o que eu imagino, tá? A minha fala ela sempre vai partir da articulação e ela sempre vai partir da aproximação das pessoas. O que eu acho importante quando a gente... a minha fala eu vou tentar ser o mais breve possível, porque senão também acabo me estendendo, porque é empolgante. Mas a gente está vivendo um período eleitoral e eu acho que é importante a gente focar nesse momento do agora, para a gente já deixar algumas mensagens, né? Eu me sinto muito à vontade aqui, né, participando de uma live do PSOL, porque eu vejo que é um partido que está sempre aberto às discussões da cultura, e eu posso acompanhar isso desde a fundação do partido, e aqui eu sei que vou ser bem interpretado, não vou precisar desenhar. Então, portanto, a gente tem aqui, entre vocês, são 4 candidatos a vereador, né, e eu sei que todos eles têm consciência social e cultural, e sabem muito bem, eu não preciso rezar a missa para eles, mas é importante usar esse espaço para a gente cutucar quem está assistindo, para que incomode, sejam esses 4 do PSOL, sejam outros que entrem, perguntando quem vai ser a equipe, quem vai tomar conta dessas questões culturais, como que a gente vai botar em prática tudo isso que a gente imagina que é interessante, como que a gente vai poder conversar com o conselho, conversar com a secretaria, com a prefeitura, com as associações de bairro, que eu gostaria de ver mais fortes. A gente tem bairros aqui com uma associação bastante atuante, outros que a gente não ouve falar, o meu bairro é um desses, né? Lamentavelmente, eu gostaria de ver uma atuação mais firme. Projetos não faltam, o que falta é articulação, falta essa conversa, né? O approach entre a sociedade civil e os vereadores, não só nessa época de eleição, mas ela tem que ser constante. Quando eu vim em 2016 para cá, a pergunta que eu fazia para os vereadores era: o que tu vai fazer depois de domingo, quando tu perder a eleição? Né? Porque são poucos os que ganham, mas tu vai te esconder, tu vai continuar militando, essas frases bonitas que estão nos teus panfletos sujando a rua, elas vão ir para o lixo, elas vão continuar reverberando de alguma forma. Os teus projetos tu vai passar adiante, tu vai encostar em alguém que tu acha que tem capacidade de tocar aquilo que tu acredita como um sonho, né? Tu não precisa realizar sozinho, né? Tu precisa entender que isso é coletivo. A cultura,
principalmente, ela é coletiva, senão ela não existe, né? Até mesmo o teatro ele só funciona com pelo menos 2 pessoas, uma fazendo e uma vendo, né? E precisa de um acordo, mesmo que seja implícito, mas ali existe uma comunidade. Então, com a cultura, é assim, em todas as partes. A gente precisa de políticas culturais que estimulem o contato entre a iniciativa privada, os negócios da cidade. Essa é uma fala que eu também curto fazer, porque, assim, ao mesmo tempo que alguns de nós está comemorando a chegada de uma rede de loja aqui na cidade, né? Eu venho de Santa Catarina, eu sei o estrago que ela faz e não é insignificante, né? É muito maior do que essas 150 vagas que se promete, né? Então eu faço uma provocação em busca de um pacto, né? Entre nós que somos da cidade. A Miriam fez uma fala que enaltecia o local e eu provoco do mesmo jeito. Fechamos entre nós. Para mim é o maior prazer anunciar num dos meus espetáculos, no meu canal, lugares daqui, né? Iniciativas daqui, negócios daqui. Porque são essas pessoas, os pequenos comerciantes daqui, e eu sou uma prova disso, que começam a dar emprego para a gente. Eu sou fruto de uma padaria. Tenho vários amigos que começaram numa mecânica, tem vários amigos que começaram num outro negócio no bairro, no açougue, né? É entre a gente que a vida começa. A gente não precisa esperar chegar gente de fora. A gente tem que torcer para que venha cada vez mais iniciativas que engrandeçam o nosso lugar, né, onde a gente vive, mas a gente precisa, a partir da gente, entender como que a gente pode se apoiar. Seja artista, seja um agente cultural, seja um trabalhador da cultura, sabe, seja o dono do mercadinho da esquina, a gente pode ir junto. A gente pode ir junto. E o próprio Teatro Lambi-Lambi é a minha provocação para a cidade. A gente precisa agir em diversas frentes. Eu quero ter um teatro, eu quero ter um prédio na cidade para dizer que é um teatro. Mas eu também preciso fazer teatro sem ter essa estrutura. O Teatro Lambi-Lambi, eu ocupo qualquer lugar da cidade, eu levo cultura, eu levo arte. Em menos de um ano, a gente atendeu mais de 1.000 pessoas. Uma pessoa de cada vez. 4 minutos para cada uma. E eu tenho certeza que nenhuma delas vai esquecer o que viu. Mas é assim que a gente trabalha. É trabalho de formiguinha. Ao mesmo tempo que eu quero explodir e rodar o mundo com meus espetáculos, eu também quero sentar numa praça com a minha caixinha de lambi-lambi e encantar uma criança de 8 anos e uma senhora de 80, com a mesma potência. Então, a minha provocação era essa. Eu sei que aqui a minha fala é bem recebida e ela é bem assimilada. As pessoas sabem mais que eu, muitos do que estão aqui, mas é importante que a gente externe isso para quem for votar. Presta atenção, pergunta. Não custa nada perguntar. Alguns vão se esquivar, mas é importante a gente saber quem vai estar com eles. Porque a gente não está pagando só um vereador. A gente está pagando uma galera, e essa galera tem que dar retorno. E esse retorno não é um projeto em 4 anos. Não é fiscalizar. Fiscalizar é bom, mas a gente precisa agir, fazer, construir. Vai olhando para o lado, fiscalizando, mas vai construindo. Chama teu irmão para conversar. Vai no bairro. Vai no conselho. O conselho está ali. A gente tem diversos conselhos na cidade. E é assim que a gente constrói uma cidade melhor. Exato, Isaac. E essa tua provocação, ela vem para todos nós militantes do PSOL, né? O nosso programa de governo, ele não é um programa exclusivamente para dar conta das temáticas se governo, mas deve ser um projeto de partido. Né, deve ser uma ferramenta de trabalho do PSOL na cidade de Guaíba. Né? O PSOL precisa se transformar num coletivo de pessoas, né, em nome do socialismo e da liberdade, que se transformem em ativistas. Tem questões que são colocadas, que foram colocadas para nós no decorrer das lives, como a questão ecossocialista, como a própria questão da cultura, como a questão da educação, como a questão da saúde, que não podem simplesmente escorregar por entre os nossos dedos, porque todos nós estamos com um acúmulo de informações, com um acúmulo de saberes, que é tarefa nossa transformar em conhecimento e fazer desse conhecimento uma militância. Que tu pensa disso, Denise? Que tu tem a falar para nós sobre as políticas culturais com ênfase
quem sabe, nos pontos de cultura? Ah, pois é. Eu estou ficando chata com esse assunto, porque eu tenho defendido muito que o único ministro da cultura que se teve de verdade no Brasil foi o Gilberto Gil. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento acadêmico, mas principalmente a vivência da cultura. Então eu me baseio muito para falar assim, muito no que ele disse. Às vezes eu penso uma coisa, vou procurar o que ele falou, ele pensava a mesma coisa. E a gente não pode colocar o que eu percebo na questão das políticas culturais. Eu tenho visto muitos intelectuais, porque existe essa coisa de uma classe, uma suposta classe intelectual que entende de cultura. E isso não é verdade. Isso não existe. Existem intelectuais que estão dentro da cultura, mas não são os donos, eles se apropriam da questão. E, na verdade, quem faz a cultura somos nós. Qualquer pessoa. Não estou falando nós artistas, estou falando nós cidadãos, nós pessoas comuns, simples. Que, enquanto todo mundo falava aqui, sobrou pouco para mim, mas tenho que falar. O Pedro Ralph pediu um sarau virtual. Eu achei fantástico. Vamos fazer, Pedro. Isso aí, vamos lá. A Jo Nobre falou sobre os festivais, que a gente não tem mais. Eu fui jurada do Festival Raul Seixas por vários anos. Nós tínhamos festivais de música estudantil. Então, assim, nós temos, mas o que nós temos na cidade? Especificamente Guaíba. Nós temos pessoas ou grupos de pessoas que fazem uma atividade cultural e ela cresce porque não tem nada. E sempre que se faça alguma coisa, não tem nada em termos, não tem nada que a secretaria ou que a prefeitura ou que vá patrocinar ou vá ajudar. Porque as atividades, elas existem. E as iniciativas sempre foram pessoais, individuais ou de pequenos grupos, como foi o caso do Sarau. Por que o Sarau ficou durante 9 anos e, de repente, ele parou? Até houve iniciativas para continuar a fazer diferente, mas por que ele parou? Vamos sentar e vamos conversar. Porque eu sustentava. Isso está errado. Eu não posso sustentar uma atividade sozinha. Eu tenho que ter uma comunidade atrás, tem que ter um apoio da comunidade. Mas era uma coisa, as pessoas chegavam para mim, precisa de ajuda? Não, eu não preciso de ajuda, porque era simplesmente abrir, botar o som e as pessoas cantarem e se expressarem, trazerem suas poesias. Nós tivemos até esquetes teatrais. Então, a questão não é o organizar, mas é o sustentar. É o dar sustentabilidade. E aí eu entro na questão das políticas públicas culturais. Qual é o objetivo de ter uma política pública cultural? É abrir caminhos. É só abrir caminhos para esse povo todo que já está produzindo, que já está consumindo a cultura e produtos culturais, caminhe e ande e tenha sustentação. Embora hoje, mais que nunca, depois de toda a questão política que a gente vem enfrentando, o avanço da direita, do fascismo, o ódio, e que ninguém mais conversa, que ninguém mais sensatamente expõe suas opiniões, hoje é urgente, nós precisamos de atalhos, que a política cultural seja um atalho, que peguem o ponto de cultura, que foi o que o Gilberto Gil fez, e depois virou meio que troca política, né? Mas a ideia, a essência do ponto de cultura estava correta, colocar pontos de cultura, e nestes pontos, o que saiu errado? O que o governo do PT fez errado? Vamos botar em palavras, né, corretas. Colocou os pontos de cultura para quem não estava trabalhando, para quem não era um ativista cultural.
Então, hoje, se pegar a Miriam como um ponto de cultura, nós temos certeza que esse ponto vai funcionar. Pega o Isaac como um ponto de cultura, esse ponto vai funcionar. O Espaço Biguá é para ser um ponto de cultura. Então, o problema do ponto de cultura foi a prática e não a ideia. A ideia é ótima, porque se eu pego um ponto de cultura, eu sei aonde buscar o meu oficineiro, eu sei o que o oficineiro vai ter que fazer, eu sei como chegar na comunidade, eu sei conversar com a comunidade, porque eu vivo diariamente essa questão. Eu vivo diariamente a questão cultural, eu vivo a música, como o Isaac vive o teatro, como a Miriam vive a história da cultura e do patrimônio histórico. Então, e aí eu me lembro de uma coisa muito, muito significativa para mim, que o Sarau me ensinou muito, óbvio. Quase tudo do que eu entendo hoje da cultura de Guaíba, eu aprendi com o Sarau, eu aprendi fazendo. E uma coisa que eu achei linda, Miriam, foi a gente ter chegado no Terno de Reis. O Terno de Reis era uma coisa que eu só tinha escutado falar, eu não sabia como é que funcionava, onde era. De criança eu lembro, porque eu morava numa fazenda, eu lembro de ouvir alguma coisa. E num dos saraus apareceu um senhor que me falou sobre o Terno de Reis. A partir daquele senhor me falando isso, alguém já sugeriu, vamos fazer um encontro, vamos buscar, eu não precisei fazer nada. O povo fez sozinho. Eles foram lá e fizeram um encontro de Terno de Reis em Guaíba e nós descobrimos várias pessoas que no passado trabalhavam nos Ternos de Reis, se apresentavam com o Terno de Reis. Agora, o que aconteceu? Foi uma iniciativa pessoal, uma iniciativa de um grupo, de um CTG, de uma associação cultural. E o município não se apropriou disso. O município não deu continuidade. Que é aquilo que eu sempre bato, que é a continuidade. Não adianta eu fazer uma oficina de música ou uma oficina de dança, como já aconteceu no município, descobrir um grande talento numa vila pobre, onde as crianças não têm expectativa de conseguir estudar, que tirar estudar arte, descobrir um grande talento lá, e esse talento não conseguir ir adiante por não ter uma sustentação, por não ter o apoio público. Então, em todas as áreas da cultura, isso vai acontecer. Então, nós precisamos de políticas sérias, a longo prazo, abrindo caminhos, mas com urgência de atalhos, para chegar... Porque é através da cultura que nós vamos diminuir a violência, se não acabar com ela. E a consciência social, que é o que está faltando hoje. As pessoas não se reconhecem dentro de uma classe social. Elas são de uma classe e pensam que são de outra. Então, até esse reconhecimento, ele é através da cultura que vai chegar. E eu acho que eu fiz umas anotações, mas eu acho que eu já falei o que eu queria falar, porque é isso aí. Isaac e a Miriam colocaram bem colocadinhos, mas eu tenho um pedido especial da minha prefeita, né? Que ela pediu uma música para me finalizar. É que ela viu algumas lives minhas e aí ela achou que eu ia fazer um show para ela. Ela não achou, eu vou fazer. Tá? Então eu vou me despedir dos amigos com uma música que eu acho muito oportuna para esse tipo de conversa. Primeiro é uma música do Giba Giba, que é uma paixão da minha vida. Nós convivemos por muito tempo aqui na Cidade Baixa, claro que ele já era famoso, eu era uma ninguém cantando num bar. Mas eu recebi um elogio uma vez dele com essa música. Ele disse, o espírito da minha música, a única que captou mesmo foi tu. Então, o Giba trabalhou muito nessa questão da cultura negra no Rio Grande do Sul, buscando origens, buscando. Então, eu vou cantar para a minha prefeita a cidade que a gente queria, né? Uma cidade, um país, um lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo, no canto do mundo, perdido sem dinheiro. Tudo
em troca o verde, a banana e a água do rio. Tranquila, tem uma deusa e um povo que é rei. Tem uma deusa e um povo que é rei, que toca, que pesca, que caça, que ama, trabalha e não chora, porque não tem canga, planta de dia, come de noite banana, pitanga e os raios de sol. E os raios de sol. E os raios de sol. Um beijo, Líbia. Obrigada, Denise, muito, muito obrigada. Nosso sol há de brilhar. Há de brilhar. Eu quero muito, muito ouvir as despedidas também, né, da Miriam e do Isaac, as suas palavras finais, e agradecer muito, muito. Certamente será uma live muito vista, muito assistida, porque as pessoas vão fazer a divulgação, porque ela foi extremamente potente, né? Se é possível ser extremamente potente. Miriam, suas palavras finais, por favor. Então, mais uma vez agradecer, né, pelo convite. Eu estou sempre disponível assim para conversar sobre o assunto cultura, porque eu gosto muito, amo muito, vejo que a cidade tem um potencial enorme e apesar de todas as dificuldades nessas décadas, quando eu falo sempre em décadas porque é a cabeça de historiador, né? Então, essas dificuldades para vocês verem como é forte a nossa cultura e não morre, ela existe, está lá, né? Está lá, de repente, alguém cantando como a Denise canta, né? Lá no seio da sua família, ou na sua rua, mas está lá. Então, é isso. Eu só desejo que um dia o nosso município consiga compreender a riqueza que ele tem e saber lidar com essas pérolas, né? Então, é isso. Estamos com a faca e o queijo na mão e saber fazer uso disso, certo? Agradeço mais uma vez e que o futuro ele seja breve. Breve, vamos dizer assim, rápido, não um futuro muito longe, para a gente alcançar isso. Isso aí, num Viviane. breve tempo, num breve tempo. Exatamente. As palavras dos historiadores, num breve tempo, Miriam, possamos ver esse futuro em Guaíba. Isaac, contigo. Bom, quero agradecer o convite, né? Foi um finalzinho de noite aí bem agradável, de aprendizado, de conversa. Eu fiquei só com duas dúvidas, quando vai ser o sarau e que dia a gente se encontra a semana que vem. Né? Porque dá vontade de ficar repetindo agora direto esses encontros assim. Que sejam cada vez mais frequentes, né? Que a gente possa se ver por aí e que tão logo a gente possa se ver pessoalmente para conversar, rir, brincar junto. Gostaria de pedir para quem puder acompanhar meu trabalho no jornal, principalmente, que ali a gente fala de cultura, né, e de política cultural. Então é bom para a gente ir ficando mais afeito a esses temas e vamos construindo junto. Obrigado pelo convite e a gente se vê por aí. A gente que agradece. Denise, tuas palavras finais, depois da música. Pois depois da música sobrou pouco. Que eu falei dos raios de sol, né? Então, que o nosso sol brilhe. E
O sarau a gente faz logo, tá, Isaac? Mas assim, vamos organizar a coisa, tá? Senão vai ser como sempre foi. Tipo, vamos lá, vamos lá. Então, assim, eu acho que é importante muito, muito mais essa discussão, mais esse debate. Eu fiquei muito contente quando a Líbia me chamou para fazer isso, e eu fiquei preocupada em quem chamar, porque eu queria justamente isso, eu queria pessoas como a Miriam, como o Isaac, que vivem diariamente a cultura, que é parte da gente, né? Para a gente poder colocar em termos práticos o que tem que ser feito. Então é isso aí. Muito obrigada, Líbia. Adorei o Isaac, adorei a Miriam. Bom, adoro vocês, né? A gente vai se encontrando, amei o público. Tá? Muito obrigada por tudo. Nós, do PSOL, agradecemos muito o aceite de cada um de vocês, a qualidade de cada um de vocês, a potência. Não posso sair desta palavra. As falas de vocês foram potentes dentro de uma live de um partido necessário. Um partido que tem a compreensão do significado do público e que os políticos, a política pública estão a serviço do público e que o público não está para as pessoas se locupletarem. É tarefa de um gestor público estar onde o povo está, estar presente, estar junto, ouvindo, escuta. A Miriam iniciou a sua fala com a palavra escuta. Nós precisamos escutar. Este é o papel do gestor de esquerda comprometido com o socialismo e com a liberdade. Por isso, nós do PSOL nos apresentamos como candidatos. Por isso, eu, Líbia Aquino, estou candidata a prefeita, acompanhada do Eduardo Ferreira, nosso jovem candidato a vice-prefeito. Por isso, nós temos um coletivo de 4 candidatos, pessoas comprometidas, engajadas com as políticas públicas. Nós acreditamos nas políticas públicas. E estas pessoas são a professora Dani Peretti, a psicóloga Liane Tonelotto, o funcionário público aposentado Clodoaldo e o professor Bruno Silveira. Nós, neste coletivo, um pequeno coletivo, estamos a serviço da escuta, de ouvir, de sermos o partido necessário que veio para fazer a diferença em Guaíba. Eu dizia ontem, no jornal da TV Costa Doce, quando falava do nosso partido e disse que nós estávamos concorrendo sozinhos, mas não estamos sós. Nós somos um partido que tem apoiadores em todos os locais, de todas as categorias, de todos os matizes, toda a diversidade cultural, de gênero, econômica. Todas as pessoas têm a sua representação nos apoios que oferecem a cada um de nós, candidatos, seja pelas redes sociais, seja telefonando, seja solicitando o nosso material, porque, como nós defendemos a vida, defendemos as escolas fechadas em defesa da preservação da vida, nós não saímos em carreata, nós não saímos em bandeiraços, porque nós não defendemos aglomerações, porque confiamos na ciência, sabemos que não temos uma vacina para combater esta pandemia, então defendemos que as pessoas solicitem o material e nós levamos o kit dentro de um plástico, de um saco plástico organizado e entregamos para esta pessoa que então divulga junto aos seus familiares e junto do seu grupo de amigos. Este é o PSOL, esta é a campanha do PSOL, nós somos o PSOL e eu agradeço em nome de toda a militância do PSOL de Guaíba a riqueza que foi esta live nesta noite e certamente muitas aprendizagens,
vocês contribuíram demais e deram significado às políticas culturais. Uma boa noite a todos, somos muito agradecidos, e aos internautas que ficaram conosco até agora, e é importante agradecer ao Edu, que é a pessoa que cuida da live, e a Ju, que é a pessoa que dá o suporte à live. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite.